O nosso empenho aqui é um empenho de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Então, o nosso esforço aqui não é de entendimento. Se você está procurando entendimento, vai ficar complicado. Porque o que Deus quer fazer é iluminar os olhos com os quais você vinha tentando entender. Amém, irmão? Para você ir além do seu entendimento. Porque é isso que Paulo está orando. Paulo, assim, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para vocês não trabalhar mais em cima do que vocês entenderam. Vocês passarem a viver agora de acordo com a revelação. Então, o que está faltando para as pessoas? A revelação a respeito do seu eterno. Quando eu não tenho uma revelação de eterno, eu vivo uma expectativa de futuro. Por exemplo, quando um filho seu nasce em casa, aquilo é uma porção de eterno nascendo dentro da sua casa. Daquela forma. Então é como o eterno vai ser revelado naquela forma. Amém? De modo que você vai conhecer coisas eternas que sem a ajuda daquele representando o eterno, você não conheceria. Então você não pode projetar suas expectativas de futuro em cima de uma expressão do eterno, senão você vai matar ele. Aí você vai matar tudo aquilo que ele representa de eterno e ele vai ficar escravo das suas expectativas de futuro. E da onde vêm suas expectativas de futuro? Vem das suas carências de passado. Entendeu? Então, nós ficamos míopes. Há uma cegueira causada por uma frustração de passado e por uma expectativa de futuro, de que o futuro vai compensar os erros do passado. Quando você entende assim, você corre o risco de rasgar uma pessoa. Porque você vai associar o nascimento de alguém a um certo ou a um errado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém, irmãos? Por isso que tudo que podia representar condenação sobre alguém foi rasgado. Você ser livre e olhar para a pessoa como aquela expressão daquilo que a fidelidade de Deus manteve desde a eternidade, apesar de todas as coisas erradas que nós fizemos. Sabe para que Deus perdoou você de todo o seu errado? Para você de uma vez por todas entender que Ele nunca se corrompeu com a sua possibilidade de certo. Porque se você achar que Deus depende do seu certo, Ele é corrupto, Ele é interesseiro, Ele não merece confiança, Ele é recebedor de propina. Entendeu ou não? Então Deus deixou nós lascar com tudo, para entender que Ele nunca dependeu do quê? Do nosso acerto, senão Ele não era confiável. Porque quem depende do acerto dos outros para amar, não é confiável. É interesseiro. É macaco. Entendeu ou não? Bom, então, e aí esse é o esforço de iluminação do entendimento. Para quê? Para que você possa ver a vida na perspectiva do eterno. Então, nós temos, inclusive, falado aqui que existe no Brasil uma profecia. Uma profecia que paira sobre o Planalto Central, na figura do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, que vai lá na bandeira brasileira, ele é invertido. Você sabia por que o Cruzeiro do Sul é invertido na bandeira brasileira, não? Todas aquelas constelações que estão lá, tudo que está lá no Cruzeiro, lá na bola azul da bandeira, são as constelações que estavam presentes, são as principais constelações presentes no céu do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República.
talvez o Brasil seja a única bandeira do mundo que tem as estrelas representando os estados. Porque várias outras bandeiras, inclusive uma bandeira que inspira nós demais, tem uma estrelinha para cada estado. Só que elas é tudo do mesmo tamanhozinho e está na ordem que o homem colocou elas, entendeu? Nada contra, mas é um jeito de fazer. Aqui no Brasil, não. Cada estrela é de um tamanho. Glória a Deus, irmão. Porque é do tamanhozinho que Deus fez ela e não do tamanho do que o homem acha que ela tinha que ter. E elas estão tudo lá colocadas no lugarzinho que Deus colocou elas, e não no lugar onde o homem acha que elas têm que estar. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí, só que ela está invertida. Sabe por que ela está invertida? Não. Para que todo brasileiro, quando olhasse para o país, olhasse como quem vê do alto para a terra. E não como quem tem a aspiração carente e emergente de olhar da terra para o céu. Que o brasileiro não fosse um emergente, mas fosse um descendente do Pai. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aqui não se encontram emergentes. Aqui só se encontram descendentes do Eterno. Ó, coisa linda, rapaz. Eu já podia falar um amém aqui, é só alabachuras aqui hoje. Amém? Eu estava com essa palavra aqui, ó, quando nós cantamos da águia. Presta atenção, Paulo Júnior. Tanto que é interessante o que você falou. Deus não compara a gente com pardal, Paulo Júnior. Não, rapaz. Ele compara. Não, ele compara a gente com pardal quando você está no absoluto da sua ignorância, com ansiedade de futuro. Você fala assim, vai lá. Pardal. Até você, pardal, não vai morrer de fome. Vai passar fome. Quanto mais um pardal. Aí, o Isaías trouxe para nós uma revelação. Ele profetizou sobre nós, que nós seríamos aqueles que jamais cansariam, que não retrocederia, que pelo contrário, na hora que a situação aperta, aí é que a gente continua subindo. Rapaz. Assim como a águia, Paulo Júnior, olha aqui, ó, sobem com forças e com asas como águias. Ele não compara a gente para baixo. Porque a águia faz a leitura da corrente térmica e a bichinha praina. Tem base? Fala, a águia praina. Amém, mano? Glória a Deus. Vê tudo do alto, uma outra perspectiva de transcendência. Aproveitando isso, a gente vai cantar de novo esse cântico para poder ter os olhos iluminados. Muita gente não sabe que dia é hoje. Só os mais antigão, mais tradiça, lembra. E por que o dia de hoje é um dia muito esquecido da juventude? Sabe por que muitos jovens não sabem que dia é hoje? Porque não é feriado. Se fosse feriado, guardava. Como sexta-feira da paixão é feriado, o povo fala, não, sexta-feira da paixão, mas não é porque está pensando na paixão de Cristo, não é porque é feriado prolongado. Então, assim como, e quando emenda então com 21 de abril, aí que é lindo. Glória a Deus, aí é Tiradentes e Jesus trabalhando a favor dos crentes. Aí haja sacrifício para pôr nós de férias. É brincadeira. Mas hoje é domingo de Ramos. E sabe o que quer dizer domingo de Ramos? Quer dizer o seguinte, se a gente não atrapalhasse, o eterno seria percebido de maneira mais fácil. Porque quando Cristo deu a vida, se cumpriu uma promessa. Ele rasgou a condenação. Às vezes você está preocupado com o futuro do seu filho, e é a sua preocupação que está atrapalhando a cabeça dele. Porque se você entendesse que toda a condenação que há sobre ele foi rasgada na cruz, e que o Espírito Santo foi derramado, se você não atrapalhasse nada, deixasse o Espírito Santo conversando com ele sozinho, dava um trem melhor do que aquilo que nós estamos arrumando, entendeu? Porque é promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Sabe a mulherzinha que você está tentando arrumar ela para ficar do seu jeitinho? Se você atrapalhasse menos, deixar só o Espírito Santo conversando com ela? Às vezes, entendeu, não, irmão?
Sabe esse marido teimoso? É, teimoso, porque e deixasse o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, aquilo que eu não estou conseguindo falar com esse homem, o senhor fala para mim, mas cuidado, porque pode ser que o Espírito Santo fale um trem com ele que você não vai gostar, mas você segura. Tá bom? É isso, amados. O Espírito Santo foi derramado. Ele está derramado sobre toda a carne. Gente que presta e que não presta. Gente que funciona e que não funciona. Gente que fez certo e gente que fez errado. Está derramado sobre toda a carne. Toda a célula de condenação foi rasgada, foi desfeita. É para a gente entrar no outro nível de revelação, viver a vida numa outra paz, numa outra dinâmica da alma. Olhar pela fidelidade de Deus, a bondade e misericórdia empurrando, amém? E aí o que acontece? No domingo de Ramos aconteceu isso. Jesus entra, montado num jumentinho, e o povão, ou seja, sem os religiosos atrapalharem, estava tudo certo. O trem só bagunçou, porque os religiosos viram Jesus sendo conhecido pelo povo espontaneamente, e aí há um risco, quem vai controlar isso? Alguém tem que controlar a devoção de Jesus, alguém tem que dizer para Jesus como é que ele tem que ser louvado da maneira certa. Nós não podemos correr o risco de até Jesus entender que o louvor que estava sendo prestado a ele não é certo, vai que ele gosta. Porque hoje a gente define até o louvor que Deus gosta. E que tipo de missa ele prefere. Ninguém conta com a possibilidade de Deus um dia levantar de manhã lá assim, meio atravessado, e falar assim, não, hoje eu vou num culto que vocês acham que eu não vou, mas é lá que eu vou gostar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não, mano? É isso. E aí os religiosos interviram. E em 4 dias, domingo de Ramos, virou sexta-feira da Paixão. Quem transformou domingo de Ramos em sexta-feira da Paixão? Os incrédulos, os ateus, os macumbeiros, os idólatras, os muçulmanos? Não, amados. Quem transformou domingo de Ramos em sexta-feira da Paixão? Quem levou Jesus ao julgamento? Quem disse que ele era filho do diabo? Os que liam as Escrituras, tentando encontrar nelas alguma coisa que lhes fizesse proveito, usando as Escrituras a seu próprio favor. Entendeu ou não? Amém? Então vamos cantar de novo esse cântico? Amém. Pode ficar sentadinho, tá tudo certo agora. Senhor, eis-me aqui, venha transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar, e espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém.
Amém, graças a Deus. Essa semana, tempo de tanta coisa maravilhosa, né? A gente transmitiu para vocês lá diretamente dos Açores, uma data marcante na história nossa como ministério, como vida, e a chegada lá nos Açores, em 30 e tantos anos, quase 40 anos de relacionamento, acontecia exatamente no momento em que a gente estava resgatando a história lá de Santa Catarina, em Florianópolis, e foi dos Açores que vieram os fundadores do estado de Santa Catarina. Levamos um exemplar, é bom você saber que o evento que aconteceu lá em Florianópolis, né, da reedição da história da Santa Catarina, leva a marca do Instituto Total, que você trabalha tanto aqui para o Instituto, né, cumprir o seu propósito. Então, a segunda edição do livro Santa Catarina tem a marca do Instituto Total, a nossa participação aqui, e foi um marco na cidade, uma história a ser relida e recontada, o que a Catarina representa na vida do nosso país, na vida do mundo. Uma jovem, é bom você saber disso, né, uma jovem que lá no quarto século, 14 anos de idade, encarou o Império Romano. 14 anos de idade. Uma princesa. Uma mulher que se recusou a pensar como escrava, como ser subjugada. É uma coisa curiosa que depois a gente vai entendendo, né? Todas as obras feitas em memória da Santa Catarina, tudo, é uma convenção intuitiva. Ninguém determinou isso. Foi intuitivamente sendo determinado isso. É uma cultura intuitiva de quem retrata a Santa Catarina. Todas as obras da Catarina retratam ela com vestes reais, de nobreza, para deixar claro que ela era uma princesa, uma nobre, e que ela não se rendeu. E ela, na sua fé, encarou o império. O imperador, na época, contratou 50 filósofos e pensadores para dissuadir a Catarina da fé dela. E ela converteu os 50. E não só os 50, como ela converteu a mulher do imperador. Por isso, aos 18 anos de idade, ela foi condenada ao martírio. E a roda na qual a Santa Catarina é pintada é uma roda que diz a tradição que quebrou 4 vezes e não conseguiu martirizar a Catarina, né? Até que ela foi condenada à decapitação, e aos 18 anos de idade. Só que no ano que ela foi decapitada, que a mulher do imperador converteu, o imperador romano não aguentou a culpa de ter martirizado a Catarina e ter visto todo mundo converter, e ele não conseguiu mudar ninguém, que ele renunciou. O imperador romano renunciou por conta do testemunho de uma jovem de 18 anos de idade, martirizada. E aí a gente reeditou esse livro, está sendo uma coisa que mobilizou a sociedade lá em Santa Catarina, e a gente estava lá nos Açores levando um exemplar do livro, tanto para a Biblioteca Municipal como para o Museu da Cultura em Açores. Tá? Então, o testemunho dessa congregação em relacionamento com a Igreja de Floripa está lá registrado, patenteado na história dos Açores, lá no Museu da Cultura em Açores e também na Biblioteca Pública. Tá bom? E a gente pode levar isso lá pessoalmente. Então é bom você saber que esse é um esforço, né, de tratar essas coisas de forma espiritual e não apenas religiosa. E que a gente está presente em espírito. Então a gente tem o mesmo espírito, testemunha, muita coisa acontecendo. Biel, conta para nós aqui, Biel, vem cá, rapidão, conta aqui, dá um testemunho do que aconteceu essa semana lá, vocês, todo o movimento do Instituto, não é? Conta aí. Beleza. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Pode sentar? Pode, fica bom. Beleza, é porque eu não sei. Eu acho engraçado, porque toda vez que o PJ vem pregar e eu estou aqui, como eu venho aqui poucas vezes, eu sempre acho que o PJ vai me chamar do nada. Só que geralmente ele avisa antes. Dessa vez não. Mas eu estava com essa mesma sensação. Beleza. Mas foi um momento muito especial, muito, muito especial. É algo que a gente está planejando acho que desde junho de 2023. Porque em junho de 2023, eu e minha mãe fomos para Chicago, para uma conferência, e lá a gente conheceu o médico
o pesquisador que desenvolveu a primeira molécula que trata o meu tipo de nanismo. E foi uma experiência sensacional, a gente já, né, colou nele, pegou contato e tudo mais, falando assim, não, tem que trazer você para o Brasil, e aí ele super disposto a vir, e aí a gente ficou meio que um tempinho sem se falar muito, um tempinho deixou isso em stand-by, porque a gente estava organizando os nossos encontros e estava uma correria louca, até que acho que no meio do ano passado, isso voltou ao nosso coração, de fazer algo mais focado nessa, trazê-lo para cá, mas fazer um evento inteiro focado não só na parte da saúde da pessoa com nanismo, mas também na parte de políticas públicas. E aí minha mãe trouxe a ideia de o evento ser em Brasília. Então a gente conversou com deputados, parlamentares que a gente conhecia, para ver se a gente conseguia fazer esse evento lá no Congresso Nacional. Mandamos e-mail para o médico, porque ele é australiano, então, assim, para ele vir para o Brasil tem toda uma logística, e a gente marcou a data do evento em uma data que ele poderia vir para o Brasil. Então, foi nesse último final de semana, e é muito engraçado, porque sempre dá um jeito de coincidir com esses eventos, assim, sempre dá um jeito de coincidir com a única semana que eu estou tranquilo na faculdade. No encontro do ano passado, eu estava numa correria absurda no final do ano, porque eu tive que operar os dois braços por uma suspeita de osteomielite, e aí no final do ano estava eu estava tentando recuperar, porque eu tinha perdido muita aula e tudo mais. A única semana que eu descansei foi a semana do encontro, a semana que antecedeu o encontro. E essa semana anterior ao fórum, né, ao nosso evento, foi minha semana de provas. E aí a semana de provas lá no INSPER acaba na quarta, eu vim para cá, participei do resenha, e aí depois fui para Brasília. E foi algo que eu já estava muito animado, mas eu falo para minha mãe sempre isso, que eu fico mais animado para o encontro, que foi no domingo, num barco sensacional lá no Lago Paranoá, do que para o fórum em si. Porque para mim é muito lindo poder acompanhar, principalmente as crianças que eu conheço, não há 10 anos, porque nem todo mundo tem 10 anos lá, mas desde que nasceram, desde que são criancinhas, e hoje eu vejo o tanto que não só elas cresceram e amadureceram, mas o tanto que elas se uniram, e de uma forma tão orgânica e tão espiritual, né? Não foi um negócio... Claro que a gente promoveu esses momentos de encontro, mas não foi um negócio assim, ó, agora você vai ficar com você, vai conversar e tudo mais. Não, eles se reconheciam uns nos outros, e aí, por esse reconhecimento, eles já iam brincar junto, e aí não descolavam, não desgrudavam mais. Tem uma duplinha que, inclusive, um deles estava lá no nosso encontro, um é de Manaus e o outro é de Maceió. E eles não se desgrudam desde 2019, quando a gente fez o nosso primeiro encontro que eles vieram aqui em Goiânia. Então, assim, desde então a gente vê essa amizade deles linda, crescendo e evoluindo, e eu fico imaginando, cara, que legal é ter um amigo como você, né? E assim, eu não tive essa oportunidade. Então, e dentro desse contexto, saber que tudo isso, né, as memórias afetivas que vão se criando, que isso agora tem voz. Né? Não é mudo. Então, essa questão surdo-mudo, né? Essa questão assim, quando Deus vai lá e repreende um espírito surdo-mudo, né? O primeiro sinal mais remoto, mais assim, o primeiro sintoma de que a pessoa pode estar entrando em demência é a surdez, que vai ser acompanhado de mudez, porque ele não ouve, ele não fala, porque ele não fala, ele não ouve. Então isso é um processo cumulativo. Então a quebra da comunicação, e aí você entende que existe um fator espiritual nisso. Então talvez a sequela maior do nanismo não era o nanismo em si, era o silêncio. É não ser ouvido. Então, assim, né, é não ter voz. Porque tudo foi criado porque disse Deus. Então, a quebra relacional, né, você não ver o seu irmão, você não ouvir o seu irmão, você não
falar com o seu irmão. Então, esses sintomas de que as pessoas vão se tornando o quê? Invisíveis. Consequentemente, invisíveis, elas vão se tornando o quê? Surdo-muda. Consequentemente, elas vão sendo paralisadas. Então, todas as doenças, elas tinham uma característica de somatização. E aí você lembra, então, que Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a grande cura da questão do nanismo é porque agora isso é uma palavra que tem carne, tem forma de gente, tem nome de pessoa, não é não, Miguel? É isso, e isso é muito lindo. Eu acho que por isso que eu fico sempre muito animado para estar nesses lugares, porque como a gente recebeu um testemunho uma vez de, acho que médica, né? Uma médica que foi no encontro pela primeira vez, em um dos que a gente organizou aqui em Goiânia, e ela falou, olha, eu estou impressionada, porque aqui parece que o amor é palpável, parece que você não consegue só sentir o amor, você consegue tocar o amor. Exatamente. E é algo assim, sobrenatural em todo encontro, porque a gente entende, conversando com minha mãe, dias antes, né, do encontro, ela comentou que a batalha espiritual em torno disso estava muito grande, muito pesada. E realmente, porque é algo que mexe muito com o sobrenatural, mexe muito com o mundo espiritual, porque fala de amor, fala de união, fala desse reconhecimento, dessa família, dessa unidade. Então é muito legal participar dos encontros, é muito legal ser chamado de tio Biel, de papai Biel pelas crianças, apesar de me fazer sentir velho, mas mas eu já estou acostumado com isso há uns 6, 7 anos. E poder, assim, meu Deus do céu, entendeu? Voz. Ver lá tudo acontecendo no lugar de voz, para mim foi assim, redentivo, viu, Biel? Mas você fica aí que a gente vai continuar a conversa aqui, pelo seguinte, porque a gente tem alguns outros testemunhos para dar dentro dessa história, para você entender, porque senão você pode esperar desse encontro aqui alguma coisa que o encontro não vai te oferecer. Porque esse encontro aqui não é para oferecer a solução das coisas que você está enfrentando como problema, não. Esse encontro aqui é para iluminar o seu entendimento a respeito de quem você é no problema que você está enfrentando. É para você entender que você representa o eterno lá no seu ambiente de desafio. Você é um povo. Cada um de nós, do mesmo jeito que o Biel foi lá encarnar um povo e ser voz desse povo, você encarna o povo e é voz desse povo, com todas as suas dificuldades. Pode ser a dificuldade que for, você está lá enfrentando um negócio, então não saia da sua própria história como se você fosse estrangeiro nela. E aí eu quero ler um texto, por isso que a questão do Domingo de Ramos é bem a propósito do que a gente quer conversar aqui hoje. Por quê? Porque nossas ansiedades, nossas interferências não estão permitindo a gente perceber o movimento de Deus na nossa vida. Às vezes aquilo que aconteceu no seu passado, você ainda está procurando um responsável, um culpado, você está procurando achar que, se tivesse sido aquilo, se fosse tal, entende? Então, assim, aí você está procurando encontrar orientações onde elas não vão acontecer. Não vão. E são nossas interferências, nossas ingerências que estão inibindo, estão perturbando essa força do eterno que quer explodir, que quer iluminar a sua vida. Então abra sua Bíblia lá no Salmo 127. E aí no Salmo 127, para a gente entender que Jesus vem inaugurar, né, essa forma de ler a palavra de Deus, porque o povo olhava para a palavra de Deus como uma regra. E ele não. A palavra de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. A palavra de Deus é o seu acervo de componentes físico, químico e espiritual. Então, antigamente, o povo achava que a palavra de Deus era um código de regras. E não é. A palavra de Deus é a relação de todas as substâncias da qual você é feito.
Então a palavra de Deus é para você cozinhar em casa. Você fala assim, hoje eu vou fazer um negócio que vou pegar tantas gramas disso, mais tantas gramas daquilo, e vou fazer um trem diferente. Eu costumava, às vezes, bater o ovo antes, hoje eu não vou bater, vou jogar ele meio assim. E você vai. Porque com os ingredientes da palavra de Deus e com o Espírito te orientando, não vai ter erro. Você vai colocar na mesa da sua casa uma coisa, um manjar que eles nunca comeram antes. Deus vai soprar no seu ouvido receitas de vida, de memória. Amém, amados? Porque é isso que está faltando para o nosso povo. O capeta acabou com a nossa vida, porque ele dessignificou nossa relação com o trabalho. E ao dessignificar nossa relação com o trabalho, ele fez a gente ser comedor de ração. Aí nós estamos alimentando em cima daquilo que são os nutrientes, para você ser um cavalo de força, e não para ser um ser humano carregado de memória. Duvido que o ferro contido numa couve vai fazer mais bem para você do que ela picadinha do jeito certo, com a lembrança da sua mãe, da sua avó, com um alhinho frito em cima assim, você lembrar é do cheiro daquilo, e não que se aquilo tem ferro, não tem ferro. Minha mãe falava que tinha ferro, mas eu queria saber que tinha ferro, não, eu queria saber que foi ela que fez. Aleluia, irmão. Explicar. Estou voltando de Palmelo, retiro de casais, uma bênção. Retiro de casais não, porque parecia um retiro de casais. Na verdade, eu fui lá celebrar a boda de prata do Alexandre e da Carla. 25 anos de casado. Rapaz, o Alexandre e a Carla, 4 meninos. Oh, pensa um trem maravilhoso. Eles estão voltando de Palmelo, acordei a Lana de madrugadinha e lá vem. Quando é 7 horas da manhã, a gente passa na entrada daquele condomínio mais novo que está abrindo ali, vindo ali de Bela Vista. Eu cutuquei a Lana e falei assim, bem, ó o biscoito frito. Ela falou, onde? Foi ali, bem. Ela falou, o retorno está longe. Eu falei, bem, como que o retorno está longe? Nós não estamos atrasados. Rapaz, nós quase chegamos aqui em casa. O retorno é aqui, ó. Aí veio até no autódromo, só para valorizar o biscoito. Voltamos lá. Pensa um trem arrumado. Falei, embrulha 2 biscoitos aí. A hora que a Lana pegou o biscoito, moço, ela olhou assim, deu a primeira mordida, falou assim, bem, que coisa com gosto de família, né, bem? De história, casa de pai e de mãe, de vó. Biscoito frito faz bem para a saúde, irmã? Aquilo é rico em ferro, aquilo é rico em ferro. Fala pra mim. Não, fala pra mim. Fala pra mim se biscoito frito é rico em ferro. Não. Aquilo é pura gordura, com farinha, aquilo acaba com o seu colesterol, com a sua glicose. Mas aquilo pode salvar um ser humano do inferno, meu irmão. O meu não tem colesterol. Não, né? O de vó nenhuma tem. Não, só tem colesterol. Não tem, não tem colesterol, não. Eu tô te falando, minha filha, só tem colesterol, biscoito de caboclo, vagabundo que faz aquilo para ganhar dinheiro à custa de gente que está com fome. Mas aí não é só biscoito frito que mata, não. Aí até uma couve que ele servir, mata. Que é o espírito, irmão. A hora que o cara levantou o pano de prato assim dos 2 biscoitos, dos biscoitos que eu ia pegar, eu ia lá no fundo assim, falei assim, mas tem um trem mais escuro lá no fundo, o que é aquilo? Ele falou assim, é o biscoito doce. Você sabe aquele que é... é o doce, aquele que meio massa de bolinho de chuva. Ele falou, mas isso aqui é bom, é com açúcar e canela. Eu falei, eu não sei, põe na vasilha e bate, pá, a sustância. Entendeu? Aquilo é redentivo, aquilo pode salvar um homem do inferno, mano. Se tiver o quê? Memória. Você está entendendo ou não, irmão? O diabo fez a gente pensar que trabalho é para sobreviver, comida é para durar. E não tem nada a ver, mano. Por isso o Salmo 127 diz assim, ó. Se o Senhor
não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor a vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por comida. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos, sim, os filhos é que são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amado, filho não é galinha, nem porco, nem gato, nem cachorro que você dá conta de alimentar. Filho é uma dádiva de Deus que representa o eterno na sua vida. E na medida em que nós estamos tendo ansiedade a respeito do futuro dos nossos filhos, de que tamanho eles vão ser, quanto tempo eles vão durar, o que eles vão dar conta de fazer, nós estamos matando a eternidade deles, deixaram de representar na nossa vida um testemunho visível da eternidade, da fidelidade de Deus a respeito da nossa casa. E agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. E aí o texto está dizendo o seguinte, que trabalho, vida, trabalhar, viver, não é difícil. O esforço, sabe esse esforço que você tem? De pensar que a sua família precisa de uma casa para morar, que você tem que trabalhar comida, sabe essa coisa que enche tanto a cabeça da gente? A Bíblia está dizendo que isso não é difícil, não. Isso é um esforço inútil. Inútil. Algumas coisas que o ser humano está fazendo, elas não são difíceis, não são trabalhosas, não são custosas, não são penosas. Sabe por que elas estão parecendo penosas, difíceis? Sabe por que a vida, sabe por que a vida está parecendo tão difícil? Porque nós estamos tratando a vida pelo seu lado inútil. Sabe por que a sua vida ficou difícil? Porque você está vivendo ela do lado inútil dela. E sabe qual é o lado inútil da vida? Salvá-la e não significá-la. Qualquer esforço de tentar salvar a vida é inútil. Então, isso não é só frustrante, isso é deprimente. Por isso que o mundo está terminando em depressão. Porque as pessoas, depois de trabalhar e alcançar sucesso, eles estão se perguntando, tá bom, mas e qual o propósito de tanto sucesso, de tanto trabalho, se eu estou terminando a minha vida sozinho? Porque no sucesso as pessoas mandaram os filhos para longe, prosperando e fazendo com que eles ganhassem a vida, para ter uma profissão melhor, para ter condição melhor, para morar melhor, para ganhar melhor, para comer melhor, para vestir melhor. Sabe onde é que eles foram morar? Longe. E sabe como é que a prosperidade fez? A prosperidade garantiu que todo mundo terminasse o quê? Sozinho. Aí a mesa está lá, mas ninguém senta. O quarto está lá, mas ninguém dorme. A comida está lá, mas ninguém come. O cachorro está comendo a comida dos filhos. O gato está vestindo a roupa dos netos. Você está entendendo isso, irmão? Porque isso não é difícil, não, irmão. Põe na sua cabeça. Isso é o quê? Inútil. Sabe qual é a coisa mais inútil que você pode viver na vida? É você projetar, construir uma casa e chamar Deus para te ajudar. Deus não vai trabalhar para você na casa que você tanto sonhou. Deus não vai ajudar você na empresa que você está construindo. Deus não vai vigiar a sua cidade. E nem vai garantir sua comida. Porque isso é o quê? Inútil.
Então, nada é mais inútil do que trabalhar para e por. Quem trabalha para é formiga, quem trabalha por é macaco. Então é o seguinte, nada é mais inútil na formação de um ser humano, nada é mais inútil para formar um ser humano do que trabalhar para. E nada é mais frustrante na vida de um ser humano do que trabalhar por. Porque o trabalho na vida do ser humano nunca foi para nem por, foi com. É o seu pai chamando você para trabalhar com. Para você trabalhando com o seu pai saber quem você é. E quem você significa na vida das pessoas. Para que elas tenham de você uma memória afetiva. E não uma culpa, uma dívida você paga. Porque você trabalhou tanto para entregar aquela casa lá, que hoje para ela é só despesa. Aquela empresa que se ela trocar, ela vai viver de renda, tendo um sossego que você nunca teve. Não tinha dia melhor para o nosso irmão se despedir da gente do que num domingo de Ramos, depois do evento lá do nanismo, depois da história dos Açores. Porque Deus está falando, vocês estão lembrados que tem vários meses, nós estamos falando que esse ano é um ano de Deus sacudir e um tempo novo. E eu quero honrar a vida de um irmão que fica parecendo até que ele escolheu o dia de morrer para poder cooperar com essa mensagem. O Fábio Fleury. Há vários meses, o Fábio Fleury vinha conversando comigo. E eu posso falar sobre isso agora, eu posso dar o testemunho daquilo que ele vinha conversando comigo. E o Fábio Fleury vinha me pedindo ajuda, como pastor, como amigo, mas também como produtor rural. Porque ele ficou sabendo que lá no meu passado pregresso eu fui produtor de leite. E o Fábio estava vivendo um dilema muito grande na vida dele. Porque o Fábio, ele era um homem muito excelente em tudo aquilo que ele fazia. Quase um relógio suíço, mas é com tudo. Comida, dieta. Se você acha que você é um cara disciplinado, o Fábio é um cara disciplinado, diligente e crente. Com a alimentação, com a disciplina, com o rigor. Abençoou muita gente, muitas pessoas fizeram fortuna, inclusive fizeram com a orientação dele, porque ele tinha um feeling para as coisas. Só que o Fábio estava cansado de uma coisa bem sucedida. Foi Paulo Júnior, eu fiz uma coisa tão bem feita e me dediquei tanto para fazer uma coisa tão bem feita, tão excelente como eu acredito, mas decididamente eu não encontrei mais o propósito dela. Eu preciso da ajuda de Deus para acabar com isso. Você sabe o que o Fábio estava fazendo quando ele foi picado pela cobra? Ele estava acabando de juntar as últimas vacas dele para vender tudo e terminar com o negócio da leiteria. E ele conseguiu. Ele terminou e morreu. Para não deixar esse ônus de uma coisa que fazia sentido para ele, porque traduzia a excelência dele, mas não fazia mais sentido porque não traduzia propósito. E sabe como é que ele morreu? Ele morreu abrindo a porteira para o peão dele tocar as vacas, para as vacas poder passar, e quando ele foi abrir a porteira para as vacas, ele caiu num buraco e morreu. 2 vacas no buraco que ele caiu lá, morreram picada de cobra.
Ninguém sabe como é que o Fábio saiu daquele buraco de quase 2 metros de altura. 3 metros de fundura. Ele saiu daquele buraco, sozinho. Montou numa moto. E também ninguém sabe explicar como é que o Fábio num centro tão desenvolvido de medicina, ele não conseguiu ter toda a assistência que precisava, às vezes, a tempo. Né? As pessoas vão vivendo essas culpas, como se culpa houvesse. Não tinha. Agora pensa. Você pensou aí? Que às vezes, por um mínimo detalhe, a vida é o quê? Fumaça. Em vão, vigia a sentinela. E aí eu quero honrar a vida de outro homem, que Deus usou o Fábio para abençoar. Dr. Daniel. Eu não sei se eu ia ficando triste pelo Fábio ou alegre pelo Daniel. Porque conhecendo o coração do Daniel nos últimos tempos, como Daniel queria encontrar uma coisa assim, lutar, ele quer isso. E ele achou o Fábio. E talvez o Daniel possa até estar administrando uma situação assim, de achar que foi um... Mas não, foi um esforço bendito. Viu, Janaína? Sua casa deu para a casa do Fábio os minutos, os segundos que o Fábio precisava para se despedir de forma digna e fazer com que os filhos, a mulher dele, pudessem ficar o quê? Em paz. Porque o Daniel foi trabalhar com o Fábio, com. Então, o Fábio e Daniel foram trabalhar com o pai na construção de uma casa maior, na produção de um alimento melhor e na certeza de uma dependência absoluta da fidelidade de Deus. É isso que acontece quando 2 irmãos trabalham com e deixam de trabalhar para ou por. Trabalhando com o pai, os 2 produziram em 15 dias um testemunho que ficou para quem? Para toda a eternidade. E vai fazer com que os filhos do Fábio um dia possam comer um biscoito frito. E saber que tem memória. E não saudade. Você está entendendo isso, meu irmão? Que todos nós carregamos uma responsabilidade eterna na nossa vida. E que você está perdendo tempo. É de uma absoluta inutilidade pedir que Deus ajude você a construir sua casa. É absolutamente inútil pedir que Deus vigie seu patrimônio. É absolutamente inútil você se esforçar para garantir que vai ter comida no armário da sua casa. Obrigar seus filhos a trabalhar pela comida que eles vão comer amanhã. Obrigar seus filhos a imaginar, fazer planos na ponta do lápis, tudo direitinho e tal, para Deus abençoar a casa que eles vão construir, porque senão vai dar ruim. Não, amados. Liberte os seus filhos de trabalhar para e por. E ensine seus filhos a trabalhar com. Glória a Deus, irmão. O Biel não está aqui porque Deus queria ele para trabalhar para. Amém, meu irmão? Amém. Está sendo fantástico ver você trabalhar com. Viu? Privilégio, uma honra. Uma honra. Glória a Deus, irmãos. Então recebe isso, leve isso para sua casa. Chama a sua família e fala, gente, vamos trabalhar com. Daqui para frente nós vamos trabalhar com. Não vai trabalhar para um ministério, não vai trabalhar para uma igreja, não sai para trabalhar para a sua empresa.
nem por uma necessidade, nem por um ideal, nem por uma visão. Não é isso que Deus quer. Ele não precisa disso. Senão Deus é muito mal resolvido, que fica criando problema para depois pôr a gente para trabalhar para. Aí deu ruim. Aí nós vamos ficar tentando achar um culpado. Se a cobra que picou o Fábio estava endemoniada. Glória a Deus, amados. Seja livre. Seja livre para conhecer seu eterno. Sabe por quê, amado? Sabe qual é a sua herança? São seus filhos. E filho é uma coisa que a gente só gera trabalhando com. Porque para e por, você só gera escravo. Trabalhando para e por, você só gera escravo. Prestador de serviço. Gente ansiosa. Amém? E eu quero dizer para você o seguinte: o povo está vivendo a ansiedade do certo, para depois viver a depressão do errado. O Brasil já é hoje o campeão mundial de depressão no meio corporativo jovem. Por que será que nosso país está se tornando o campeão mundial de depressão no meio corporativo jovem? A obrigação de trabalhar para e por. E não o privilégio de trabalhar com. E sabe por que depressão? Porque depois de tudo, vai descobrir que todo esforço foi inútil. Você já imaginou uma pessoa chegar com 80 anos de idade, fazendo o seu melhor, entregando tudo que tinha para entregar, e comer um biscoito frito sozinho? Não, fala para mim, minha irmã. Você já imaginou o biscoito que você faz? No fim da sua vida, você abrir um armário cheio deles, assim, ó, e fala: mas eu sou uma mulher do capeta, minha mãe, que o melhor biscoito frito do planeta. E agora vou poder sentar aqui sossegada e comer um por um sozinha. Hein? Não quero. Não quero. Em momento nenhum. Eu quero dividir e toda vez que eu faço é dividido. Você entendeu, irmão? Você está me entendendo, irmão? Cuidado. Não faço para mim sozinho. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Aí, ó. Fala. Tem que ir terça e quinta no grupo de mulheres que a dona Filhinha faz os biscoitos. É na hora, para todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Soraya. A Soraya é uma mulher de muitas histórias, muito desafio, muitos enfrentamentos. A Soraya é uma mulher que conhece a história da igreja brasileira aqui do Centro-Oeste nos seus bastidores mais profundos. Alguma vez, comendo aquele biscoito frito, você já se sentiu assim, renovado espiritualmente? E se sentiu assim: gente, e não é que eu tenho família? Já passou isso pelo seu cabeça? Eu venho aqui todo domingo comer esse biscoito. É muito bom. É muito bom a gente dividir com o corpo esse biscoito, né? Irmãos, eu não estou forçando uma barra. Isso não é uma forçação de barra. Mas nós estamos gastando a maior parte da nossa energia naquilo que é o quê? Inútil. Tem razão do povo estar ficando louco da cabeça. Doido da cabeça. O Brasil é a maior concentração
per capita de velhos solitários e dementes do planeta. Vou falar devagar, o Brasil é a maior concentração de velhos solitários e dementes do planeta. Não vai ser, não, já é. Porque gastaram o seu esforço de maneira inútil, achando que Deus ia abençoar a casa, achando que Deus ia vigiar a cidade e achando que Deus ia garantir o armário. E aí as pessoas vão chegar para Deus no final e vão dizer: em teu nome, em teu nome, em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo, e Deus nunca pediu para você fazer nada em nome dele. Deus nunca pediu para você fazer alguma coisa para depois merecer outra. Ele só ofereceu para nós oportunidade de trabalho para a gente trabalhar para construir uma consciência de família. Então, de que adianta o homem levantar de madrugada? De que adianta ele gastar sua noite inteira vigiando, achando que a cerca, a câmera? Que pena, não tinha uma câmera na cisterna do Fábio Fleury. Fala para mim onde é que você vai enfiar uma câmera. Fala para mim se você vai conseguir vigiar cada segundo da vida dos seus filhos. Fala para mim se você vai conseguir monitorar tudo que eles fazem, da hora que eles acordam até a hora que eles se deitam. Um esforço que é inútil. E nós não estamos percebendo que isso está destruindo a nossa vida. Está acabando com a nossa cabeça. Então Deus está te chamando hoje à liberdade. Para você gerar memória, significado, história, presença. Para você sentar e poder dizer assim: Deus, como é bom trabalhar com. Não trabalhe para os seus filhos, não trabalhe pela sua família, trabalhe com os seus filhos, trabalhe com a sua família. Senão tudo que você vai apresentar é conta, necessidade de reconhecimento, amargura, expectativa, ansiedade e frustração. Amém? Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, te dê paz. Não vai embora não, porque lá tem um aviso que pode definir a entrada para o céu ou não. Vem cá, lá. Só que eu vou fazer o seguinte: a Lala e o Enzo vão fazer o aviso, o apelo, vai falar do Encontro das Mulheres, vai falar da nossa convenção que começa na quinta-feira. E eu vou pedir licença para sair, porque nós temos um compromisso, vocês estejam em oração, nós temos amanhã um encontro o dia inteiro de encontro, de um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 15 anos, na cidade do Rio de Janeiro, reunindo pastores lá na reunião da Baixada, lá na região da Baixada Fluminense. São cerca de mais de 100 pastores se reunindo em unidade, em cooperação, a partir de uma semente plantada por essa congregação aqui. Tá bom? Então valeu. Se o Farney está lá, César vai estar lá, todo mundo lá e está recebendo a gente, então a gente está saindo agora. E aí só eu posso sair aqui agora, que por um bom motivo, tá bom? Você fica na paz aí. Irmãos, nessa quinta-feira começa a convenção da Sal da Terra. É uma festa minha e sua, de todos nós. É uma festa com, irmãos. É uma festa com. Você vai encontrar com, vai estar com. Na quinta-feira à noite, dia 17, na sexta-feira de manhã e à noite, no sábado pela manhã e à noite. Faça a sua inscrição. Vai ser no Madre Teresa Garrido, Teatro Madre Teresa Garrido. Vão estar ao mesmo tempo Goiânia, São Paulo, Uberlândia e Salvador. Você pode participar de todos os dias ou apenas de um dos dias. Aonde você faz a sua inscrição? No @Ministério Sal da Terra. E nós temos também um outro evento, pode passar aí, Daniel, vem cá. Pauline, explica para nós o que nós estamos preparando no Cartas Vivas para o Dia das Mães. Fala aí, irmã. Bom dia, igreja.
Bom, esse é um evento, que é uma mesa que foi preparada para o mês das mães e que terá a presença de vários psicólogos renomados. E você que é mulher, você que é mãe, você que é filha, não pode perder. Então é isso, irmãos. Nós estamos oferecendo no dia 16 de maio um presente para você, mulher. A sua inscrição é gratuita e você vai ter acesso a psicólogos como Mirella Neri, Rony Julian, Larissa Carramache, Eliane Soares, Flávia Teodoro, digital influencer, e muitas outras mulheres que têm vivido para repartir conosco. Então entra lá na nossa página no Instagram, @cartasvivasdeamor. Essa semana nós vamos disponibilizar o link. Serão 6 palestras e você pode participar gratuitamente através da sua inscrição. As vagas são limitadas, nós só temos 150 lugares para cada uma das palestras. E é isso. E acaba rápido. Acaba rápido. Fica esperta, se você quiser participar, faz logo sua inscrição, porque é um evento imperdível. Amém? Vem cá, Juninho. Bom dia, irmãos. Eu queria falar aqui sobre o nosso encontro de homens, que nós vamos ter agora no dia 26 de abril, daqui 2 sábados, sábado após a Semana Santa. Nós vamos ter esse encontro do Movimento no Fio do Bigode, o Summit NFDB 7.0, com o tema Integralidade e Plenitude nos Negócios. É um summit onde nós vamos estar recebendo aqui vários convidados, o Fábio Neto, que é sócio da Starts, que é a maior empresa hoje no Brasil de inovação e gestão de inovação, liderança no país, focado em educação. O Pedro Miranda, que é sócio do IPM, especializado em pós-graduação na área da saúde. O João Gabriel, que é sócio da City Inc., aqui em Goiânia. Paulo Júnior também está confirmado como palestrante. Nós vamos passar o sábado todo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Vamos ter, assim, um tempo bem intenso. É para os homens. Nós vamos poder falar sobre essa integralidade e plenitude nos negócios com o reino de Deus. Então é um evento, assim, muito importante. A gente quer estimular a sua participação. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. O Enzo já conseguiu acessar aqui para você fazer a sua inscrição. Nós já estamos no 2º lote. Então faça a sua inscrição rapidinho, porque a gente deve passar para o 3º lote ainda nessa semana. Tá bom? Então faça a sua inscrição, convide o seu filho, leve o seu filho. Eu vou levar meus 2 filhos para participarem também. É muito estimulante e inspirador para os filhos, para os jovens poderem participar disso. Tá bom? Espera aí, o Daniel tá... Ah, sim. E temos aqui ao final, né, a oportunidade que você tem, você que pertence à nossa família, você que é frequente aqui, de compartilhar os seus recursos com os desafios dessa congregação, a oportunidade de você trazer aqui a sua oferta, a sua contribuição mensal, tá bom? Fique à vontade. Que o amor do Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com a igreja. Amém.